Olá, professores. Eu sou a Márcia, PCNP de Ciências, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, e espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais uma ATPC transdisciplinar entre Ciências da Natureza e Ciências Humanas. E para otimizar nosso tempo, eu falo em nome dos PCNPs de Ciências Humanas, a Cristina, a Érica, a Maristela, e de Ciências da Natureza, professor Juvenal e Paulinho. Dando continuidade na nossa ATPC transdisciplinar, que trata sobre o currículo paulista do ensino fundamental e do ensino médio e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, temos a honra de contar com a participação de nossos colegas, professores da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, que trarão seus depoimentos, suas experiências, seus conhecimentos em relação aos ODSs e ao currículo paulista. Agradecemos ao professor Abimael, professor de Geografia do Eliseu Narciso, professora Carolina, de Sociologia do Jamil Gadia, professor Daniel, de Filosofia do Benevenuto Torres, professora Edielma, de Química da Escola Ciro de Barros, professor Eduardo, de Ciências e Biologia da Escola Milton de Tolosa, professora Luana, de Física da Escola Ciro de Barros, e a professora Maria Beatriz, de História da Escola Roberto Marinho. Já adianto os agradecimentos da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, em nome do Núcleo Pedagógico, a esses profissionais da educação da nossa rede que aceitaram o convite para participar desta TPC. Um excelente trabalho a todos e o nosso muito obrigado. Olá, sou Abimael, professor de Geografia e Tecnologia e Inovação na Escola de Tempo Integral Reverendo Eliseu Narciso. Eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre a relação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU e a geografia. Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são o eixo central da Agenda 2030 e orientam ações nas 3 esferas do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Os ODS são metas que trazem a possibilidade de um mundo baseado em economias e sociedades mais sustentáveis. A implantação e o alcance dessas metas dependem, sobretudo, de educar e conscientizar as pessoas. A geografia, como ciência e como componente escolar, abrange assuntos que podem ser direta ou indiretamente associados aos ODS, pois trata da produção, uso e transformação do espaço, ligado a questões que envolvem qualidade de vida, igualdade, equidade e sustentabilidade, temas enfatizados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A geografia, tendo o espaço como objeto de estudos, trata também temas ligados aos aspectos físicos do planeta Terra, base para o entendimento, implementação e soluções de questões ambientais, sem as quais não é possível uma sociedade sustentável. A geografia escolar é organizada através de competências e habilidades que nos possibilitam debater o clima, a hidrografia, a vegetação, a economia, as cidades, os direitos humanos. Enfim, há um potencial enorme dentro da geografia para tratarmos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. As competências definidas pela BNCC reconhecem que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A geografia é uma ciência horizontal, interdisciplinar, está sempre lidando com conhecimento de outras áreas, e os ODS são multi- e interdisciplinares,
permitindo ser trabalhados em diferentes componentes curriculares. Sendo assim, os ODS e a geografia compartilham de uma metodologia comum. Além disso, para a implementação dessas metas, é necessário um olhar crítico e responsável para concretizar ações buscando a transformação da sociedade. Dentro desse aspecto, a geografia ajuda a desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e da natureza. A BNCC apresenta 7 competências específicas da geografia a serem desenvolvidas, todas ligadas à relação sociedade-natureza, produção do espaço e questões socioambientais, sendo estas ligadas à investigação e resolução de problemas, reconhecimento da importância dos objetos técnicos, desenvolvimento de autonomia e senso crítico, uso das linguagens cartográficas, construção de argumentos e desenvolvimento de ações responsáveis. A geografia se destaca por completar os temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis em diversos momentos e por meio de diferentes objetos do conhecimento, permitindo diversos enfoques e projetos interdisciplinares. Por ser uma ciência que estuda a produção e a transformação do espaço pelo homem, a geografia contribui para a formação de cidadãos perceptivos, críticos e, sobretudo, socialmente atuantes, estando, nesse ponto de vista, alinhada com o desenvolvimento de competências, habilidades, valores e atitudes apresentados pela BNCC e pelo ODS. Então, concluindo, a geografia ela está intrinsecamente ligada às propostas de sustentabilidade da Agenda 2030. Olá pessoal, eu sou Eduardo, sou professor de Ciências e Biologia do PEI e professor Milton de Tolosa, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, e estou aqui para comentar sobre os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dentro da área de Ciências Naturais, junto aí com o trabalho trans interdisciplinar com a área de Ciências Humanas. Então, os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis elaborados junto de um plano mundial com a ONU e mais de 80 países. É um plano de ação em que foi estabelecido 17 objetivos e 169 metas para que cada país possa desenvolver essas metas para a melhoria, né, do desenvolvimento, da sociedade, erradicação da fome, igualdade de gênero, a questão aí da pegada ecológica, a questão socioambiental. Então nós temos o trabalho desses ODS dentro do currículo paulista. Então o currículo paulista, quando ele foi elaborado, essas ODS, ela entra muito em relação a temáticas transversais, mas também ela pode ser trabalhada dentro do currículo específico ou currículo geral de todas as disciplinas. Então é um tipo de tema que nós podemos abordar nas nossas aulas, não precisa parar o que você já está fazendo, as suas habilidades, porque ele já está inserido, né, nessas habilidades, independente da habilidade, você pode trabalhar diretamente ou indiretamente com esses objetivos aí de desenvolvimento sustentável. Conversando com os colegas da área de humanas, nós pensamos em alguns objetivos, em algumas metas, e afunilamos aí para poder comentar com vocês sobre o nosso trabalho dentro da escola, os projetos que desenvolvemos e qual meta que nós tivemos mais ênfase nesse período. Então nós começamos do micro para o macro, que nós podemos trabalhar essa conscientização, principalmente a conscientização ecológica, né, conscientização ambiental, dentro da escola, começando pelo aluno, depois já vai abrindo esse leque de conhecimento para a comunidade escolar e para todos os ambientes que esses alunos
passam a frequentar. Nós começamos, então, o estudo, né, de todos esses objetivos do desenvolvimento sustentável e selecionamos aqui o objetivo 12, que fala sobre o consumo e produção responsável, que é assegurar os padrões de produção e de consumo sustentável. Para alcançar essas metas, né, destes ODSs, a mudança do padrão de consumo, uma produção que configuram medidas indispensáveis na redução da pegada ecológica sobre o meio ambiente. Essas medidas elas são a base para o desenvolvimento econômico e elas também estão muito relacionadas aí à questão dos recursos energéticos e naturais, além da infraestrutura sustentável, né, e aos acessos aos serviços básicos. Então isso tem tudo a ver com a área de ciências naturais, a área de ciências humanas e também a área de linguagens e códigos. Nós podemos então estudar esses ODSs em todas essas áreas, né, passar aí por todas essas áreas, tanto de competências, habilidades ou unidades temáticas e objetos de conhecimentos específicos ou gerais. No objetivo 12, nós separamos então a meta 12.8, que é uma meta que diz que até 2030 garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Então eu separei uma habilidade de ciências do ensino fundamental 2, que tem aí essa pegada ecológica, que tem a questão da sustentabilidade, e associei aí com duas habilidades, dois objetos de conhecimento da área de geografia e de história. Nas ciências, nós podemos encontrar não só no sexto, sétimo, oitavos e nonos. No oitavo ano, eu separei aí a habilidade EF08CI05, que é implementar ações coletivas em sua escola, comunidade para o uso consciente da energia elétrica, o descarte de equipamentos, principalmente os eletrônicos, com vistas ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável. O objeto de conhecimento é o uso consciente da energia elétrica. Na geografia, nós temos aí essa temática também, tanto no sexto, sétimos, oitavos e nonos, porém eu separei aqui do sétimo ano do terceiro bimestre a questão aí da habilidade EF07G21, que é relacionar os processos produtivos sustentáveis com as práticas de consumo consciente e responsável e discutir caminhos para a construção de sociedades sustentáveis. Na história, nós temos a EF09HI15, dentro aí do nono ano, segundo bimestre, que discute as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas, no contexto pós-guerra e propósito dessa organização. Então aí entra mais sobre a questão do contexto da ONU, da criação das Organizações das Nações Unidas, e é interessante que os alunos tenham esse conhecimento para conhecer um pouco mais sobre essas organizações, conhecer um pouco mais sobre esses tratados, né, sobre esses planos de ação. Na biologia, nós temos o objeto de conhecimento fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis e utilizações e seus impactos nas comunidades biológicas. Lembrando que também na biologia, na maioria aí da primeira série, nós temos essa pegada ecológica, né, essa questão da conscientização ambiental. No segundo ano também nós trabalhamos com a bioética, nós trabalhamos a questão da sustentabilidade, e no terceiro ano também uma relação do ser humano e a sociedade em si, meio ambiente. Na biologia, comparando em relação às outras disciplinas das ciências humanas, nós temos a filosofia, trabalhando aí a ética, a responsabilidade na sociedade tecnológica, e a produção de mercadorias e o consumo e descarte de resíduos. É um papel do Estado, da sociedade e do indivíduo em relação aí a essa questão aí sustentável. Na geografia, nós temos os impactos ambientais em áreas rurais e urbanas e a relação com a produção econômica, gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade socioambiental, e na história, a produção técnica e impactos socioeconômicos em diferentes tempos, lugares,
a trajetória histórica de diferentes sociedades e seus impactos ambientais em âmbito local, regional e global. Então, não precisa falar mais nada em relação a ligação, né, essa interdisciplinaridade em relação a esses temas, né, eu falo desse tema específico da sustentabilidade, mas nós temos os outros objetivos, as outras metas também, que elas intercalam dentro dessas habilidades de todas as disciplinas. Não é trabalhoso a gente contextualizar, a gente fazer projetos em cima desses objetivos. Na nossa escola, nós trabalhamos muito com a questão aí das eletivas, com a questão do projeto de vida, né, que são disciplinas diversificadas, e também trabalhamos com a questão aí dos aulões, que nós podemos ter inúmeras disciplinas participando para poder comentar sobre essas questões ecológicas, essas questões sustentáveis. Essa conscientização é feita na escola, né, com os alunos. É uma conscientização que nós já trabalhamos desde o ano passado, quando a escola implementou essa questão aí da parte diversificada, e nós continuamos aí com esse projeto, principalmente agora, numa época que nós precisamos tanto levar esse tema a discussões, a roda de conversas com esses alunos, né, em relação aí ao momento atual que passamos na nossa sociedade. Então é isso, espero ter contribuído e até mais. Olá, eu sou a Bia, professora de História da PEI Jornalista Roberto Marinho. Comecei esse ano lá, nesse ano que a gente nos afastou fisicamente, mas que proporcionou, por exemplo, esse momento, né? Então, agradecida pelo convite de poder participar dessa TPC e poder fazer trocas, né? E mais ainda porque eu tive um contato com a Agenda 2030, que são os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que é bem interessante, né? E aí a gente, quando observa os objetivos, a gente vê que eles todos se conversam, existe uma ligação entre todos eles. E aí o meu olhar de professora de História me fez olhar para três objetivos. O primeiro deles, que eu olhei, é o 10, que é a redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Por razões óbvias, né? Isso nos chama atenção, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? E aí, pegando o currículo, né, de Ciências Humanas do ensino médio, eu parei em duas habilidades, mas que eu vou ler ela. Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos direitos humanos. O objeto do conhecimento em história são os direitos trabalhistas ao longo da história e suas perspectivas para a sociedade contemporânea. A gente trata disso no ensino médio em vários momentos. Se a gente for pensar no Brasil do século XX, ali, com a criação dos direitos trabalhistas, mas a gente pode pensar na Revolução Industrial, nos operários, a gente pode pensar na uberização, principalmente quando a gente olhar para a habilidade que eu identifiquei aí, que eu sinalizei. Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial os jovens, levando em consideração na atualidade as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. As habilidades, foram selecionadas 2 habilidades para a gente tratar desse objetivo.
A primeira é analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. Né? Urgentíssimo. O objeto do conhecimento em história são princípios democráticos e seus processos históricos. Então, a gente pode pensar em todos os momentos em que movimentos populares, por exemplo, reivindicaram os princípios da democracia. E aí a gente tem o movimento das diretas aqui no Brasil, a Revolução Russa, Revolução Francesa, os mecanismos de promoção e proteção de direitos, a construção da cidadania na história em diferentes épocas. Então, a gente da história deita e rola nesse objeto e nesse objetivo. A outra habilidade que eu selecionei é analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, e identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade, das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo. Talvez a chave para essa habilidade seja o verbo promover, né? Quer dizer, temos que ter propostas, ações, né, para que essa habilidade também seja efetiva. O objeto do conhecimento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando na habilidade trata de justiça, igualdade e fraternidade, a gente pode também caminhar ali para a Revolução Francesa, mas no objeto é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inspirado, óbvio, na Revolução Francesa, mas ele vem no contexto do pós-Segunda Guerra, né, da criação da ONU, da Agenda 2030, né, o ONU que também criou a Agenda 2030. E aí, por fim, eu escolhi o objetivo 5, que é a igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E aí, quando eu fui no currículo de Ciências Humanas do Ensino Médio, não foi tão fácil encontrar um objeto do conhecimento em História que abordasse essa questão. De qualquer forma, eu selecionei essa habilidade, analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira, com base na análise de documentos de diferentes fontes e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. O objeto, no caso, grupos sociais da sociedade brasileira e sua composição heterogênea, a distribuição de renda e as condições de existência de indígenas, mulheres quilombolas, camponeses, populações ribeirinhas, população rural e urbana em diferentes tempos e espaços. Senti falta de um recorte também aqui, populações LGBTQI+, mas é isso. Então é isso, agradeço mais uma vez, espero ter contribuído para a proposta e para o trabalho com os colegas. Até uma próxima. Olá, meu nome é Luana, sou professora de Física. Vim dividir com vocês uma atividade que eu tenho com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Esse trabalho tem como objetivo trabalhar a habilidade de relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais dessa produção. Juntamente com esse trabalho, dessa habilidade, eu tenho o objetivo 7 da Agenda 2030.
Nesse período que inicia o terceiro ano, eu começo a trabalhar com eles desde o circuito elétrico simples até a produção de energia elétrica em grande escala das usinas. Como que eu começo, depois que tudo é explicado, como funcionam, o sistema mais simples até o sistema mais pesado, eu peço que eles tragam de casa uma conta de energia elétrica, levo a minha também, e aí a gente faz todos os cálculos de consumo elétrico. Peço que eles vejam em casa também, anotem a potência dos eletrodomésticos que eles têm em casa. E aí fica a critério de cada aluno olhar o eletrônico que quiser. E aí a gente faz um levantamento na sala de aula de qual a porcentagem de consumo de cada eletrônico e quanto está tendo de consumo elétrico, consumo de energia em cada casa. A gente faz uma comparação entre os alunos, que moram em mais pessoas, né, que na casa tem mais gente, outros que tem menos, e aí a gente faz um comparativo dos gastos e depois a gente faz um debate sobre qual o melhor processo de distribuição de energia que seja mais sustentável e que seja também interessante economicamente. Eles calculam a questão ambiental, eles entendem as relações para depois conseguir defender cada sistema. Eu costumo dividir as salas em grupos que vão defender cada sistema. Então, eu divido um pessoal que vai defender usina hidrelétrica, um pessoal que vai defender a eólica, termo, energia solar e assim por diante. Então, com toda essa pesquisa, eles acabam vindo me trazer resultados de quais foram as melhores na questão socioambiental e de toda a questão de melhorias, né, que pode ter para desenvolver todo esse processo, para a distribuição melhor de renda, de construção desses processos, o que é melhor para cada região, né? Então, onde estão as energias eólicas, onde estão as usinas hidrelétricas. Eu cito muito, na verdade, para eles a questão de Belo Monte, né, que iniciou lá na década de 70 e veio se estendendo até ligar a última turbina, que foi em 2019, né, que eles conseguiram ligar a última turbina para fazer funcionar. Então teve toda uma questão ambiental, teve toda uma questão socioeconômica, cidades ali das redondezas, Altamira, que foi, né, extremamente prejudicada e beneficiada, né? Tiveram os dois pontos ali, mas que teve muita relação com a construção da usina. Então, eles acabam trabalhando essa habilidade, desenvolvendo esse raciocínio para tentar trazer para a gente uma solução de energia mais sustentável, de uma produção mais consciente, que possa atingir toda a população de uma maneira mais justa, né? Justa, limpa, onde não afete o meio ambiente, onde não afetem as pessoas e que todo mundo possa utilizar desse sistema. Então, obrigada. Meu nome é Carolina Brito, eu sou professora de Sociologia da Escola Estadual Deputado Jamil Gadia e queria agradecer a Érica e aí a toda a equipe pelo convite, né? A proposta é a gente trabalhar, né, ver onde que o currículo de Sociologia consegue conectar, né, se conectar aí às ODSs. E aí, a ODS que eu escolhi, né, o objetivo que eu escolhi foi o objetivo 10, que é o combate, né, a redução
das desigualdades. Então, para esse objetivo, né, eu resolvi destacar duas metas, né? A meta 10.3 e a meta 10.2. Espero que dê tempo aí de falar das duas. A meta 10.3, ela trata sobre a garantia de oportunidades, né? Garantia a igualdade de oportunidades e redução das desigualdades de resultado, né? Assim também como a promoção de legislação, políticas e ações adequadas a esse respeito. Para trabalhar esse objetivo, eu trouxe a habilidade 102 do currículo paulista. Né? A habilidade 102, ela vai pedir que a gente identifique, analise e discuta as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, né, como o etnocentrismo, o racismo, né, avaliando criticamente seu significado histórico e comparando às narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Então, a função dessa habilidade é a gente entender qual o que significam esses conceitos, né? Identificar ao longo da história onde nascem esses conceitos e qual é a consequência desses conceitos, né? Então, quando a gente trabalha lá no ensino médio, o que é o etnocentrismo, o que é o racismo, né? Como eu identifico um discurso racista, por exemplo, quando eu identifico um discurso etnocêntrico, a ideia dessa habilidade é trazer qual é o fio condutor histórico que faz a gente desembocar nesse conceito e quais são as consequências dele. Né? E aí, como uma dessas consequências, né, a gente tem aí as desigualdades étnico-raciais, a gente tem desigualdade de gênero, né, desigualdade de renda. Então, quando a gente trabalha essa habilidade, além de entender o que origina esses conceitos, é super importante também a gente entender qual é a prática que me leva ao combate dessa desigualdade, que é o que fala no finalzinho lá da meta 103, promover legislações, políticas e ações adequadas a esse respeito. E como exemplo disso, a discussão que a gente traz na sala de aula sobre a importância das ações afirmativas, sobre a importância das políticas públicas, né? O quanto é importante todas essas ações no combate e na redução dessas desigualdades. Então, quando essa conexão da habilidade, né, se dá nesse fio condutor, né? Eu consigo identificar historicamente, geograficamente, politicamente, economicamente, socialmente, onde é que se origina essa desigualdade, né? Qual é a consequência que ela traz, e no final eu consigo fazer valer essa meta 10.3, que é a promoção da legislação, né, e de políticas para o combate dessa desigualdade, para a garantia dessa igualdade de oportunidade. E esse é um tema muito caro para a gente em sociologia, né, sobre a importância e a função das políticas públicas e das ações afirmativas. Bom, acho que é isso, espero que... Tem mais um monte de coisa que dá para falar. Eu pensei em citar também a meta 10.2, que vai trabalhar sobre a questão do empoderamento e a promoção da inclusão social, e aí como habilidade eu trouxe a 103. Né? A 103 vai falar para a gente sobre os gráficos e as tabelas, né? Então, para empoderar e para promover essa igualdade, essa inclusão social que está na meta 10.3, a gente pode fazer uso, por exemplo, dos gráficos e das tabelas que deixam nítido para a gente quem são aqueles que precisam deste empoderamento, que precisam dessa promoção de inclusão social. Então, a ideia é conectar a meta 10.3 à habilidade 102 e a meta 10.2 à habilidade 103. Bom, espero que foi rápido, mas espero que tenha dado para entender.
nome é Djalma Moreira. Então, eu gostaria de falar a importância de cada um de nós contribuir para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. E como esses objetivos estão inseridos na nossa prática, no nosso currículo, né? Então, a habilidade que eu escolhi para apresentar para vocês, né, que muitos de vocês já conhecem, pois está no currículo paulista, é reconhecer os impactos socioambientais decorrentes da produção e do consumo do carvão vegetal e mineral e de outros combustíveis, né? Então, essa habilidade está inserida na turma, né, da primeira série de Química, porém, ela abrange todos os outros componentes escolares, né? E está interligada com o objetivo 13º, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, né? Então, esses objetivos é de interesse de todos nós. Inclusive, nós educadores, no nosso processo de ensino e aprendizagem, precisa ter cuidado para despertar no aluno essa formação ética. Então, o primeiro passo para isso é a dialogicidade, conhecer o aluno, conhecer como ele interpreta, né, essas questões socioambientais e, principalmente, ele sabe diferenciar esses carvões, ele sabe diferenciar o carvão mineral e o carvão vegetal, porque só, né, a partir do conhecimento prévio do aluno, o professor vai ser capaz de mediar o conhecimento para que haja um melhor entendimento, uma melhor compreensão, né? Então é preciso uma rigorosidade metódica para que o aluno compreenda de maneira mais global, né? Para que ele entenda as situações próximas dele para um todo e repense o seu comportamento, né? Então, essa habilidade leva o aluno a compreender quais são as consequências, né? E quais são as consequências da exploração do carvão. Isso tudo faz parte da contextualização. Então, essas consequências implicam a quê, né? Causam o quê, como. Então, o estudante, muitas vezes, ele não sabe diferenciar a composição do carvão vegetal, do carvão mineral, né? Se ele não sabe diferenciar, ele não vai saber quais são os gases que vão ser formados, que vão ser emitidos, quais são os resíduos, como vai ocorrer essa contaminação do lençol freático, né? Como vai acarretar mortandade, né, nas espécies, principalmente nas espécies marinhas, na nossa biodiversidade como um todo. E eu vou deixar para vocês algumas sugestões de links em que apresenta artigos que trata desse tema. Então, a gente, como docente, tem vários recursos didáticos, mas nenhum recurso didático vai ser eficaz, vai contribuir com o aprendizado e uma formação cidadã do estudante se o professor não mediar esse conhecimento. Obrigada. Um olá especial a todos que estão assistindo a este vídeo. A finalidade deste vídeo é apresentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas, através das humanidades e, mais especificamente, do componente curricular representado pela filosofia. Ou seja, nesta exposição, destacamos os 4 primeiros objetivos, uma vez que tomamos como referência suas características para, então, sustentar a argumentação de que, supostamente, são os que apresentam importância essencial para que todos os outros objetivos se efetivem. Portanto, é oportuno descrevê-los na sequência. Objetivo 1. Erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Objetivo 2. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Objetivo 3. Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Objetivo 4. Educação de qualidade.
assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Assim como, por outro lado, tomando-se como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos e apoiadas em 3 artigos, como se segue. Artigo 23. Parágrafo 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Parágrafo 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Parágrafo 3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e à qual se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Artigo 26. Parágrafo 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Parágrafo 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Parágrafo 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Ou seja, no âmbito da mediação filosófica e de sua importância enquanto colaboração para com a construção de reflexão crítica em torno destes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ancorados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, requer-se o desenvolvimento de habilidades e competências perpassadas por objetos de conhecimento atrelados ao currículo paulista através de situações que incitem os educandos à reflexão e concomitante compreensão e articulação destes mesmos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É oportuno mencionar, por exemplo, a filósofa Hannah Arendt em sua descrição sobre a condição humana, em que critica a modernidade uma vez que a mesma parece ter dominado os arados e a consequente superprodução de alimentos, ou seja, supostamente satisfazendo o labor, entendido como sendo a satisfação das necessidades biológicas que possibilitam a condição ótima da vida biológica. Porém, por outro lado, Arendt faz uma crítica acerba ao destacar a ausência de efervescência da vida política, isto é, a ausência do desenvolvimento da noção de ação política, ausência esta que poderia ser suprida através das tantas formas de manifestação do subjetivo e principalmente do objetivo político, em busca da formação ótima das cidades. Consequentemente, o que nos remete ao papel da filosofia, logo, do professor de filosofia em sua determinação para com a colaboração em construir e formar educandos cidadãos preparados para identificar, reconhecer e transformar condições e contingências que afetam a todos na sociedade civilizada. Obrigado pela atenção.